A ciência provou que Deus não existe? Um matemático de Oxford tem uma resposta que vai surpreender você. E tudo começa com uma pergunta simples, mas explosiva. O que Gênesis realmente diz sobre a criação? Bem-vindo ao Teoria do Absurdo. Hoje vamos explorar a palestra Os 7 Dias que Dividem o Mundo, de John Lennox, onde ele apresenta algo revolucionário, uma perspectiva inovadora sobre as duas principais interpretações dos dias da criação que muda completamente esse debate. Antes de tudo, quem é esse homem que ousa desafiar tanto ateus quanto religiosos? John Lennox é professor emérito de matemática e filosofia da ciência em Oxford. Mas mais que isso, é alguém que já encarou frente a frente gigantes do ateísmo moderno: Richard Dawkins, Sam Harris e Christopher Hitchens. Ou seja, estamos falando de alguém que conhece profundamente tanto a ciência quanto a teologia. Lennox não fala de fora do debate, ele vive dentro dele. E é exatamente por isso que sua perspectiva é tão poderosa. O que Gênesis quer dizer quando fala de dias? Seriam dias literais de 24 horas ou longos períodos de tempo? Antes de responder, Lennox aponta algo que a maioria das pessoas simplesmente não percebe, um detalhe capaz de transformar totalmente o entendimento do texto. Em Gênesis 1:1, lemos: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o ato inicial, a criação do universo. Mas note, o texto não diz quando isso aconteceu, nem inclui esse momento nos 6 dias da criação. O relato só começa no versículo 3. Então disse Deus: haja luz. Ou seja, de acordo com o próprio texto bíblico, a criação do universo ocorre antes dos dias da criação. Os 6 dias descrevem o processo de organização, ordem e preenchimento daquilo que já havia sido criado no princípio. E é aqui que as grandes interpretações de Gênesis surgem. Dias literais de 24 horas. Essa é a leitura mais direta. A criação ocorre em 6 dias de 24 horas, há cerca de 6 a 10 mil anos. A palavra Yom em hebraico geralmente significa um dia literal, e muitos cristãos defendem essa visão com base textual e teológica. Aqui surge o grande debate. A visão dominante na ciência moderna afirma que a Terra tem bilhões de anos. Mas Lennox aponta algo essencial. O verdadeiro conflito não é entre fatos científicos e a Bíblia, mas entre interpretações desses fatos. Os dados, fósseis, camadas geológicas, isótopos, são reais e observáveis. O que muda é o paradigma usado para explicá-los. O naturalismo exclui o sobrenatural desde o início, então a única opção são processos lentos e milhões de anos. Já uma leitura teísta, por outro lado, não descarta a ação direta de Deus na história da criação e entende que o mesmo conjunto de evidências pode ser interpretado de forma diferente, sem negar a ciência, mas questionando as suas suposições filosóficas. Dias como eras. Essa visão entende os dias de Gênesis como eras geológicas, períodos longos em que Deus foi moldando a criação gradualmente. Salmo 94 é frequentemente citado. 1000 anos são como um dia para o Senhor. No relato de Gênesis, cada ato criador começa com a frase "E disse Deus" e termina com "Houve tarde e manhã", marcando o fim de um ciclo. Mas repare, o texto não afirma que esses dias ocorreram de maneira contínua, sem intervalos entre eles. E é justamente essa ausência de detalhe que abre espaço para interpretações que veem ali períodos longos de tempo entre um dia e outro. Essa leitura tenta harmonizar fé e ciência, mas carrega um dilema teológico sério. Se os dias são longas eras, então a morte e o sofrimento existiriam antes da queda do homem. E isso entra em conflito direto com Romanos 5,12. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Ou seja, embora essa visão tente conciliar, ela enfrenta um problema. Colocar a morte antes do pecado é teologicamente incoerente.
Mas aqui está o ponto crucial que Lennox destaca. Independente da interpretação que você adote, todas elas afirmam as mesmas verdades fundamentais. Deus é o criador de tudo. A criação é intencional, não acidental. O ser humano é especial, feito à imagem de Deus. E tudo o que Deus criou é bom. Lennox reforça isso com um exemplo histórico marcante. Quando Galileu demonstrou que a Terra gira em torno do Sol, a Igreja precisou reinterpretar passagens que falavam do Sol se movendo. A Bíblia não mudou, foi a nossa compreensão que amadureceu. Da mesma forma, novas descobertas não enfraquecem a fé, elas ampliam nossa visão sobre como Deus escolheu criar. Agora chegamos ao coração do debate. John Lennox argumenta que o verdadeiro conflito não é ciência versus religião, mas entre duas visões de mundo completamente diferentes, naturalismo versus cristianismo. Naturalismo é a crença de que tudo, absolutamente tudo, pode ser explicado sem Deus. O que o naturalismo ensina? Universo fechado. Tudo que existe pode ser explicado apenas por causas naturais, nada além de matéria e energia. Sem propósito. O universo não tem significado nem direção. A vida é o resultado de acidentes cósmicos. Fé contra a razão. A fé é vista como inimiga da evidência. Crer em Deus seria algo irracional. Milagres impossíveis. As leis da natureza são absolutas. Se um milagre viola essas leis, então ele simplesmente não pode acontecer. Dawkins resumiu isso de forma sombria. O universo que observamos tem exatamente as propriedades que esperaríamos se não houvesse design, propósito, bem ou mal, nada além de indiferença cega e impiedosa. O cristianismo vê o oposto. Universo aberto. Deus criou as leis naturais, mas não está limitado por elas. Ele pode intervir quando quiser. Propósito real. O universo foi criado com intenção. A vida tem valor e o ser humano tem significado. Fé baseada em evidência. O cristianismo não é fé cega, é confiança fundamentada em fatos históricos, especialmente na ressurreição de Cristo. Milagres possíveis. Se Deus é o autor das leis naturais, ele também pode agir dentro delas de formas que para nós parecem milagrosas. E aqui Lennox faz uma pergunta decisiva. Por que o universo é racional? Por que a matemática funciona tão bem para descrever a realidade? Einstein chamou isso de o mistério eterno do mundo. Se o naturalismo for verdadeiro e a mente humana for apenas o produto de processos cegos e sem propósito, por que deveríamos confiar em nossa própria razão para descobrir a verdade? Nossos cérebros seriam apenas o resultado de mutações aleatórias, moldados para sobreviver, não para pensar com precisão. Mas se Deus é o criador tanto da natureza quanto da mente humana feita à sua imagem, então faz todo sentido que sejamos capazes de compreender o universo. Então, como ciência e fé podem andar juntas? Lennox apresenta 3 insights poderosos. Primeiro insight: ciência e fé respondem perguntas diferentes. Pense em um bolo. Você pode perguntar: como esse bolo foi feito? A ciência responde: farinha, ovos, açúcar, 180 graus por 40 minutos. Por que esse bolo foi feito? A fé responde: porque minha mãe me ama e quis celebrar meu aniversário. As duas respostas são verdadeiras. Uma não anula a outra, apenas explicam realidades em níveis diferentes. Da mesma forma, a ciência tenta explicar como o universo funciona, o Big Bang, a física quântica. A fé explica por que o universo existe e qual é o seu propósito. Segundo insight: a ciência explica muito, mas não tudo. Ela não responde: por que existe algo em vez de nada? Qual o propósito da vida? O que é o bem e o mal? O que acontece depois da morte? Essas perguntas pertencem a outro domínio, o da filosofia e da fé. E o terceiro e talvez mais desafiador insight de Lennox é que a ressurreição de Cristo é uma alegação histórica, não apenas religiosa. E como tal, pode ser investigada como qualquer outro evento da história. Ele aponta várias evidências.
mais de 5.800 manuscritos antigos dos evangelhos, mais do que qualquer outro texto da antiguidade. Testemunhas oculares que afirmaram ter visto o Cristo ressuscitado e morreram por isso. O túmulo vazio, reconhecido até por críticos da época. A transformação radical dos discípulos, de homens assustados a proclamadores corajosos da fé. Lennox conclui: se a ressurreição realmente aconteceu, então os milagres são possíveis. E se milagres são possíveis, o naturalismo está errado. Você pode até não concordar com essa conclusão, mas é importante entender o ponto. Para Lennox, o cristianismo não é uma fé cega, é uma confiança racional, construída sobre evidências históricas e filosóficas. Então, o que aprendemos com tudo isso? Primeiro, o debate não é simplesmente ciência versus religião, é muito mais profundo. São duas formas de enxergar o mundo: o naturalismo materialista, que vê o universo como um acaso sem propósito, e o teísmo cristão, que o entende como uma criação intencional de uma mente racional. Segundo, é perfeitamente possível ser um cientista sério e uma pessoa de fé. A própria história da ciência está cheia de exemplos disso. Homens e mulheres que acreditavam que estudar o universo era uma forma de conhecer melhor o Criador. Terceiro, o livro de Gênesis pode ser interpretado de diferentes maneiras, sem negar sua inspiração divina. Cristãos sinceros discordam sobre os detalhes há séculos, e isso é absolutamente normal. Lennox encerra sua palestra com uma pergunta que vale a pena ser feita. Qual visão de mundo faz mais sentido diante do universo que observamos? Um acidente cósmico sem direção ou o trabalho intencional de uma mente infinita? Não estamos aqui para te dizer o que pensar, mas para te convidar a refletir. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve e comenta. Ciência e fé são inimigas ou aliadas? E se você curtiu esse mergulho mais profundo, se inscreva no canal. Vem muito mais por aí.